Boa tarde a todas. Hoje vamos falar acerca dos antioxidantes e o cálcio. Então, para sabermos onde e para que é que necessitamos esses antioxidantes e o que é que são, primeiro vamos ter que falar acerca do que é que são os radicais livres. Portanto, os radicais livres são basicamente moléculas que danificam os nossos tecidos, que basicamente nos envelhecem, fazem com que possamos contrair algumas doenças que têm a ver com a oxidação das células e a degeneração dessas células e desse ADN, portanto provocam um envelhecimento normalmente prematuro portanto, oxidação em geral, aquilo que nós vemos na natureza como sendo, por exemplo, um ferro que fica à chuva e apanha, portanto, fica à intempérie e acaba por ficar ferrugento, portanto, isso basicamente é a oxidação dessas moléculas de ferro. Portanto, acontece também com a fruta, por exemplo, se nós abrimos uma maçã ou um abacate e o deixamos assim ao ar livre, acaba por ficar castanho, portanto, basicamente isso é o processo de oxidação pelos radicais livres, coisas que nós podemos evitar, por exemplo, como as gotinhas de limão por cima dessa fruta que fica partida à intempérie. Portanto, acabamos de perceber que, portanto, a vitamina C é uma das vitaminas privilegiadas a nível de antioxidação, portanto, para evitar a oxidação das células em geral no alimento, por exemplo. Nas nossas células também funciona assim. Portanto, podemos saber que portanto, nós envelhecemos portanto, com coisas que nos afetam, como pode ser a poluição, os pesticidas nos alimentos, os raios UV, sei lá, o stress, o tabaco, os corantes, os conservantes, os fármacos, portanto, tudo o que é contaminação, por exemplo, com os ecrãs, a contaminação eletromagnética também envelhece muito a nossa pele, os nossos tecidos em geral, mas a nossa pele principalmente nota-se quando nós temos essa agressão externa, não é? Portanto, vê-se o envelhecimento também na pele. Às vezes, por fazer desporto de forma muito intensa, sem nos suplementarmos ou sem nos alimentarmos adequadamente e sem nos hidratarmos adequadamente, também se nota essa oxidação por respiração. Portanto, nós somente por respirarmos já ficamos oxidados e já envelhecemos. Portanto, respirando mais por fazer exercício, evidentemente vai-se notar também essa oxidação. Então, onde é que nós podemos encontrar os antioxidantes para nos ajudar a prevenir, portanto, não só as doenças, mas também o envelhecimento celular prematuro? Então, podemos encontrá-los basicamente em tudo o que são alimentos vivos, portanto, as verduras, as frutas, os vegetais em geral, portanto as leguminosas também, tudo o que são alimentos de folha verde, sei lá, nos frutos secos também podemos encontrar muitas vitaminas antioxidantes, portanto, e minerais também antioxidantes que nos ajudam a prevenir. Nos suplementos nós temos por unidade de alimento, neste caso por unidade de suplemento, nós temos muito mais antioxidantes do que numa comida normal em quantidade e temos o privilégio de conseguir consumir as quantidades indicadas de antioxidantes sem o excesso de calorias que pode ter a quantidade de alimentos que nós precisamos para colmatar essas necessidades, para conseguir tapar e cobrir essas necessidades que nós temos diariamente de antioxidantes. Isto porquê? Porque, por exemplo, a nível de vitamina C, tendo em conta que, em princípio, as laranjas têm vitamina C, não é? Pois havia que fazer um estudo para saber que quantidade de vitamina C é que têm as laranjas hoje em dia, que já se sabe que cada vez perdem mais nutrientes e, dependendo da forma como são produzidas, como é óbvio, qualquer alimento. Mas, partindo de um princípio que as laranjas têm vitamina C, nós precisaríamos de mais ou menos 1 kg de laranjas diariamente para conseguir consumir o básico, o mínimo diário de vitamina C que o nosso corpo precisa. Por exemplo, a nível de cobre, por exemplo, que é outro antioxidante muito importante para nós, a nível de cobre, nós precisávamos para consumir diariamente a quantidade de cobre que necessitamos, se quisermos comer o cobre através das nozes, precisávamos, por exemplo, de meio quilo de nozes todos os dias para consumir essa quantidade mínima de cobre que nos seria benéfica. Ora, isso não é viável porque meio quilo de nozes tem um excesso de calorias, uma brutalidade, portanto, por cada 100 gramas de nozes nós temos à volta de 600 calorias de gordura, portanto, imaginem, com meio quilo de nozes, portanto, a quantidade de calorias que nos sobravam, portanto, seria contraproducente estar a consumir essas quantidades de nutrientes em alimentos só. Então o que é que acontece? O suplemento é um bom aliado porque nós conseguimos perceber que quantidades necessitamos e estão já preparados para conseguirmos consumir todos os dias as quantidades mínimas diárias que necessitamos para manter a nossa saúde. Então, basicamente, para podermos ter, portanto, uma noção também a nível de cálcio, que é outro dos antioxidantes, outro dos minerais que nós precisamos muito diariamente,
Portanto, temos que perceber também para que é que serve o cálcio. Portanto, o cálcio, como vocês sabem, é um mineral, portanto, é um mineral que nós podemos consumir também através dos alimentos e que é a parte integrante mais básica dos nossos ossos e dos nossos dentes. O que é que acontece? O cálcio não é só utilizado e nem só armazenado dentro dos nossos ossos e nos nossos dentes, não é? Portanto, é utilizado em muitas funções vitais no corpo, entre elas intervém na coagulação do sangue, intervém também, ajuda a reduzir a gordura no sangue, melhora a elasticidade e a tonicidade dos nossos músculos e tecidos, e dos ligamentos também, além de que apoia a contração dos nossos músculos, incluindo e principalmente a contração do músculo do coração, portanto, imaginei a falta de cálcio, o que é que pode contribuir para problemas de coração, como é óbvio, por dificuldade a nível da contração dos nossos músculos. Além disso, também nos ajuda a evitar as queimbras, uma vez que é utilizado também nos processos portanto, nos processos musculares, portanto, contração muscular, portanto, e por aí, se nós tivermos falta de cálcio, não só falta de magnésio e de outros nutrientes, portanto, a falta de cálcio também pode provocar queimbras. O que é que acontece? Se nós não consumimos cálcio suficiente, o que vai acontecer é que o nosso corpo, portanto, como necessita desse cálcio para fazer, portanto, para utilizar em funções diariamente, o que vai fazer é ir buscá-lo às nossas reservas. Portanto, as reservas são os dentes e os ossos, principalmente. Então começamos a notar coisas como, por exemplo, obviamente, começamos a notar que o nosso cabelo, as nossas unhas começam a ficar mais frágeis, começamos a ficar com o cabelo sem vida, quebradiço, as unhas começam-se a partir com mais facilidade, começamos a notar também que a pele perde tonicidade, portanto, começamos a notar visivelmente muitas mudanças a nível principalmente de cabelo, unhas e pele. Portanto, a partir daí podem surgir problemas com carências graves, podem surgir problemas como a osteoporose, o raquitismo e também deformações nos ossos. Também, portanto, a nível de irritabilidade das fibras e dos tecidos, portanto, também dos centros nervosos do corpo, portanto, pode provocar espasmos, portanto, neste caso, espasmos musculares, às vezes aqueles que nós às vezes acordamos durante a noite com espasmos, pode acontecer, também por falta de cálcio, e queimbras, quando nós temos uma atividade, portanto, uma atividade física muito, muito intensa, portanto, podemos ter queimbras por falta de esse mineral tão importante que é o cálcio. Portanto, peçam, não só das vitaminas, mas também dos minerais, podem pedir as tabelas ao vosso assessor pessoal para sabermos as quantidades que precisamos de umas vitaminas e de outras e de minerais também, portanto, para sabermos por idade que quantidades de vitaminas e minerais vamos precisar para podermos adequar a ingestão não só dos alimentos, mas também dos suplementos que vamos usar. As fontes naturais de cálcio, já falámos das de vitaminas, portanto, as fontes naturais de cálcio, além daquelas que já falámos antes também, através de, portanto, onde estão também presentes as vitaminas, temos o cálcio, a água, peço desculpa, dentro da água que nós consumimos já inclui também alguma quantidade de cálcio. Os lácteos são uma fonte muito densa de cálcio também, ainda que precisemos de outras vitaminas para conseguir assimilar esse cálcio. E depois temos de ter o cuidado de consumir quantidades moderadas de lácteos por causa das calorias que nós estávamos a falar antes. Porquê? Porque 100 gramas de queijo vão ter também à volta de umas 300 calorias e 100 gramas de queijo curado, portanto, vão implicar, se nós quisermos consumir mais unidades de cálcio, portanto, vão implicar uma ingestão muito alta de calorias, que nos pode custar, por exemplo, o controle de peso. Nos frutos secos, mais do mesmo, portanto, os frutos secos também têm muita quantidade de calorias, mas também contêm cálcio. A gema do ovo, as leguminosas, os vegetais de folha verde, tipo espinafres, o brócolis também contém cálcio. O marisco também contém muito cálcio. As sardinhas enlatadas também contêm cálcio, portanto podemos ir buscar esses alimentos e irmos, portanto as sardinhas também com a espinha, não é? Dentro da lata, mas tem que comer a espinha. Portanto, dentro desses alimentos conseguimos consumir de forma variada cálcio, mas tendo em conta que podemos sempre utilizar o tal suplemento, neste caso o suplemento da Herbalife vem acompanhado de magnésio e de vitamina D, que são essenciais para a assimilação do cálcio sem acumulação e sem resíduos de cálcio nos órgãos como os rins. Portanto, é importante consumir cálcio, mas também é importante que esse cálcio seja assimilado e utilizado e guardado nos sítios certos, ok? Portanto, é uma das vantagens do cálcio da Herbalife, é um cálcio seguro. Portanto, podemos informar-nos mais através do nosso assessor pessoal. Continuamos na próxima aula. Obrigada por ouvirem.